analisar o que a Bíblia fala sobre isso daí, sobre bênção e maldição, e como a nossa boca pode fazer com que as coisas aconteçam ou não também. Salmo 119, verso 17, diz o quê? Amou a maldição e ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Tá? Então a Bíblia, muitos versos, fala sobre bênção e maldição, mas o que é isso aí? Né? Vamos dar uma analisada. As palavras, irmãos, têm o poder de encorajar ou abater as pessoas. Tem ou não tem? Tem. Elas despertam alegria ou angústia. Então, as palavras têm o quê? Poder. Não tem poder? Então, nós vamos analisar mais à frente. Jesus nos deu uma advertência, né? Jesus nos deu uma advertência. Digo-vos que de toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta quando? No dia do juízo. Então, tomar cuidado com o que fala. Olha aí. Jesus nos deu alerta. Toma cuidado com o que você fala, porque você vai dar conta disso no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será o quê? Condenado. Tá? Tem aqui no Espírito de Profecia, no Testemunho Seleto, acham-se registradas as palavras e as ações. Toda palavra que a pessoa diz está registrada no céu. E os motivos. Com pouco, porém, compreender essas cabeças leves, superficiais e esses corações duros, que um anjo de Deus está escrevendo a maneira em que são empregados seus preciosos momentos. Deus trará à luz toda palavra e toda ação. Ele está em toda parte. Embora invisíveis, seus mensageiros visitam-nos na sala de trabalho, no quarto de dormir. As obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Revelados serão os pensamentos, os intentos e os desígnios do coração. Todas as coisas se acham claras e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, irmãos, tudo Deus trará à tona. Palavras, pensamentos, ação, tá? Por isso que o salmista Davi, conhecendo bem o poder das palavras, temia falar irrefletidamente, certo? Quantos julgamentos nós não fazemos por dia contra as pessoas? Quantos pensamentos maus nós temos ao longo do dia? Temos ou não temos, irmão? Temos. Então, Davi temia falar irrefletidamente e pecar pela maledicência. O que é maledicência? Falar mal. Ou mesmo amaldiçoar alguém. E para se prevenir, pediu a Deus com sinceridade. Vamos em Salmo 141, verso 3. Abre nas suas Bíblias. Salmo 141, verso 3.
Todos acharam? Pode ler. Salmo 141, verso 3. Achou, irmão? Então lê para nós. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha aí. Põe, Senhor, guarda na minha boca. Né? Por quê? Poria guarda na boca? Para não falar irrefletidamente. Falar bobagem. Porque se toda palavra que a pessoa falar irrefletidamente, maus julgamentos, maledicência, críticas, terão que dar conta no dia do juízo. Por isso que Davi disse: põe um guarda na minha boca, para que eu não venha falar mal, não venha fazer crítica contra pessoas, tá? Porque você já percebeu que às vezes você se aproxima das pessoas, as pessoas só criticam. Não tem isso? Você só ouve críticas a respeito de tudo e a respeito de todos. É terrível esse tipo de pessoa. Não, se você ficar 2, 3 horas com ela, é só ela que fala e só ela fala mal. Irmão, falar mal das outras pessoas, fazer um julgamento precipitado, sabe o que é na Bíblia? Canibalismo. Você sabe o que é canibalismo? Não é comer a pessoa? Só que muitas vezes nós fazemos um canibalismo da pessoa viva. Nós comemos a pessoa viva, literalmente. Olha o que diz Gálatas 5,15. Confirma lá. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Muitas pessoas estão devorando as outras vivas quando tomam uma postura dessa, certo? Vede, não vos consumais uns aos outros, certo? Mateus 7, 1 ao 5, Gálatas 5, 15, canibalismo, devorando a pessoa viva. Mateus 7, do 1 ao 5, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o ardeiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o ardeiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o ardeiro do olho do teu irmão. Ora, ao que é fraco na fé, deve fazer o que com essas pessoas? Acolher, mas não para condenar-lhes os escrúpulos. 1 Pedro 3,16, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós não podemos fazer o julgamento de uma pessoa porque nós não conhecemos os motivos, meus irmãos. Nós não sabemos o motivo porque a pessoa fez aquilo ou fez isso. Só Deus conhece os motivos da nossa mente e do nosso coração. Às vezes a pessoa toma uma atitude, você julga mal, mas você não sabe que parâmetro que as pessoas chegou à conclusão para fazer aquilo. Por isso que nós não temos essa capacidade, certo? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala tem poder sobre a tua vida? Tem. Nós vamos ver alguns exemplos, tá? As palavras que proferimos são como sementes, irmãos, que caindo em solo propício e achando condições favoráveis, germinam, crescem e frutificam. São dois os seus frutos. Palavras produzem bênçãos, ou palavras produzem maldições. Às vezes a gente vê muito isso. Fala assim: essa criança aí
não fala muito assim, essa criança aí vai ser um marginal. Você está plantando o quê? Maldição quando você diz isso. Certo? Eu já dei esse exemplo aqui. Que, por exemplo, uma criança não passa de ano, por exemplo, reprova. Essa criança é burra mesmo. Essa criança não tem inteligência. É assim o procedimento? Você está plantando o quê? Maldição. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Tá? Por exemplo, eu já dei um exemplo aqui de filhos de pessoas israelitas. Quando a criança reprova de ano, os pais sabem o que falam para a criança? Tá certo que reprovou, né? Assim, mas não põe a criança para baixo. Fala assim, ó, eles não souberam te entender, meu filho. Você entendeu? Não dá uma outra conotação, em vez de jogar a criança para baixo, né? Tem certeza que no próximo ano a criança vai muito melhor do que ela foi. Agora, se gera incute na mente da criança que é burra, que é lerda, que é vagabunda, que é não sei o quê, toma para si. Né? Essas famílias que não têm estrutura, é isso que acontece. Por isso que estão aí os marginais, os ladrões, né? Por isso. Tiago 3,10. O que é maldição? Maldição é a autorização dada aos anjos caídos por alguém que exerce autoridade sobre o outro para causar dano à vida do amaldiçoado. Isso aqui é uma coisa séria. Tá? E o que é bênção? Bênção é a autorização dada a Deus por alguém que exerce autoridade sobre o outro para ajudá-lo nos momentos de crise ou até mesmo numa situação estável. Podemos colocar a oração como uma bênção. Quando nós oramos, colocando a vida de fulano e de Beltrano na oração, pedindo a Deus por vários motivos, nós estamos fazendo o quê? Abençoando a vida daquela pessoa. Porque os anjos de Deus levaram aquela oração até Jesus. Tá? Um exemplo de que palavra tem poder naquilo que você fala. Tá? Há uns anos atrás saiu um livro chamado O Segredo. Não sei se alguém chegou a ver esse livro. Tá certo que é uma coisa assim, fora dos padrões bíblicos, mas tem algumas verdades também. Tá? Mateus 27, 24. Olha o que os judeus falaram na crucificação de Jesus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E respondendo o povo judeu, disse o que para Pilatos? Que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. A palavra tem poder? Teve. Isso aqui se cumpriu literalmente. Tá? Então tome cuidado com o que fala. Certo? Tome cuidado com o que fala. Certo? Está no Primeiros Escritos, na página 212. Na sala de julgamento de Pilatos, ao hesitar este em condenar Jesus, os enfurecidos judeus clamaram: o seu sangue cai a nós, cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Mateus 27, 25. O cumprimento desta terrível maldição, Ellen White diz, que havia chamado sobre suas próprias cabeças a nação judaica tem experimentado. Certo? Isso aqui caiu no ano 70. No ano 70, eles disseram, os judeus disseram assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Certo? Quando, no ano 70, na destruição de Jerusalém, os judeus foram massacrados pela igreja romana. Tá? Sangue caía de enxurrada. Certo? Pilha de gente morta. Diz que os soldados romanos pilhavam os mortos para pular o muro. Eles falaram que o sangue de Jesus caía sobre ele e sobre os filhos, sobre a descendência deles. Caiu no ano 70, caiu em 1945, no Holocausto. Não foi isso? Os judeus foram massacrados em 1945. Sobre nós, no ano 70,
e sobre os nossos filhos em 1945 no Holocausto. A palavra tem poder? Então acho bom a gente pensar duas vezes antes de a gente falar alguma coisa. Certo? Exemplos. Esse menino não tem jeito, ou nunca terá amigos. Você ainda vai implorar por minha ajuda e eu não vou te ajudar. O que você está fazendo comigo, outros vão fazer pior com você. Muitas vezes as pessoas amaldiçoam as outras assim. Ó, o que você fez comigo, outros vão fazer com você. Ela está amaldiçoando a pessoa. Certo? Isso aqui pode se cumprir? Quando você fala isso, pode se cumprir? A maioria das vezes. A maioria das vezes se cumpre. Porque a palavra ela tem poder. Certo? A palavra tem poder. Então, o que você está fazendo comigo, outros vão fazer pior com você, acontece. Eu não consigo, eu sou ruim para fazer isso e aquilo. Acontece. Às vezes eu vejo assim na televisão, naquelas, no rádio, pega lá a rede Aleluia, não estou ouvindo essas televisões. Às vezes a pessoa fala assim, eu escuto muitas pessoas falam assim, eu não tenho sorte no amor. As pessoas falam isso. Não é comum as pessoas falar isso? E não acontece isso mesmo? Não tem. Ela decretou sobre ela a maldição. Certo? Ela decretou sobre si a maldição. Certo? Quando ela fala, eu não tenho sorte no amor, irmãos, olha, como diz lá, os anjos caídos estão aí para fazer cumprir aquilo que ela falou. Né? Estão aí para se cumprir. Quando Jesus disse assim, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Ele decretou pela palavra, não foi isso? Pela palavra ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Se cumpriu o que ele falou? Certo? Então, eu acho que nós temos que mudar a nossa postura quando nós falamos alguma coisa, quando nós damos a nossa opinião. Isso aqui é um outro exemplo que está aqui nesse slide, né? O salário do mal chega nas mãos da pessoa e ela já diz, não vai dar para nada. Né? Decretou. Não decretou pela palavra que não vai dar para nada? E não vai dar para nada mesmo. Certo? Salmo 109, né? O outro exemplo que Jesus amaldiçoou e aconteceu, né? A bênção e a maldição, né? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E o que aconteceu com a figueira? Secou até a raiz. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secava desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis aqui a figueira que amaldiçoaste secou. Amaldiçoou e aconteceu. Né? A bênção ou a maldição, o poder da palavra, daquilo que você diz tem poder. Né? Outro exemplo de maldição na Bíblia. E diz, maldito seja Canaã, servo do servo, sejam os seus irmãos. E diz, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e esteja Canaã o seu servo. No caso daquela questão que viram a nudez de Noé, e houve aquela bênção e aquela maldição. Se cumpriu. Noé amaldiçoou. Se cumpriu. Amaldiçoou o filho e abençoou o outro filho. Amaldiçoou um e abençoou o outro. Amaldiçoou Canaã. Certo? O homossexualismo começou aqui. Tá? Os irmãos sabem que o homossexualismo começou em Canaã. Tá? Já foi falado aqui, mas não sei se os irmãos lembram. Isso. Canaã se tornou Cã, amaldiçoou Cã, né? Canaã viu a nudez do pai, que já era o homossexualismo, tá? Tentou abusar do próprio pai, mas Noé amaldiçoa o filho de Cã, Canaã. Canaã se instala exatamente aonde?
Nossa. Sodoma e Gomorra, meu irmão. Sodoma e Gomorra era a terra de Canaã, certo? Canaã se instala lá. A descendência dele se instala em Sodoma e Gomorra. Foi ali que ali proliferou, né? E bendito seja o Senhor Deus de Sem. Quem é Sem? O pai dos judeus, tá? O pai dos judeus. Inclusive, quando Deus abençoa uma pessoa, Ele não retira essa bênção. Porque Deus disse para os judeus assim, ó: tu emprestarás a muitas nações, mas nunca pedirei emprestado. Se cumpriu. Os judeus é a raça de pessoas mais ricas do mundo. Os maiores roqueiros dos Estados Unidos, se os Estados Unidos está de pé ainda, sabe por quem? Pelos judeus. É eles que mantêm os donos de pé. Tá? Então vamos lá. O pensamento negativo, certo? Aquilo que você pensa negativo, pode acontecer na tua vida? Pode. Tem gente assim que tem medo de ser assaltado, não tem? Põe na cara, ai, não sei, tenho medo de ser assaltado, ai, não sei, põe coisas na cabeça, põe doença na cabeça, não é isso? Ai, acho que eu tô, dá um negócio, ai, não sei não se isso aqui não é câncer, nem sabe o que é, já está decretando que é câncer, não é assim? Ou fala lá, pessoal, ai, tem medo de ser assaltado, ai, inculca na mente que vai ser assaltado. E o que acontece? Vai. O que diz lá em Jó 3:25? Porque aquilo que eu temia, o que aconteceu? Sobreveio. Não colocou na cabeça que ia ser assaltado? Foi assaltado. E o que ele receava, lhe aconteceu. Irmãos, tem muito mais coisas nesse mundo do que nós imaginamos. Certo? Muito mais. E eu não chego a conseguir localizar. A depressão é isso aí. Na mente. Né? A gente Começa na mente. Você põe tudo que é negativo pra cima de você. E sobrevém o quê? Depressão. Aquilo que eu temia. Temor, medo. O medo traz o quê? Muitos sentimentos. Inclusive a síndrome do pânico, isso é medo, temor, medo. A Lúcia da PAI, ela é diretora da PAI. Quando ela tirou carta, ela estava me falando. Ela tirou carta, ela estava começando a ganhar um pouquinho de segurança na sair dirigindo. Aconteceu vários imprevistos, nem acidente não aconteceu. Mas aquilo assustou tanto ela que ela não consegue pegar o carro. Ela depende do marido para levar ela e voltar ao trabalho. E onde quer que ela tem que ir? Ela diz que não consegue. E é uma professora, é uma pessoa inteligente, mas a insegurança dela foi tanto que é uma forma de depressão que a pessoa, né, pegou aquela insegurança, tornou ela depressiva em relação a não conseguir dirigir. Ela falou, agora eu estou acreditando. Eu falei, não, mas você não desista. Não, tem que dar uma palavra de ânimo, né? Ela falou que ela tem medo dos carros passarem do lado dela. Até mesmo quando ela está no carro, mas ela tem medo dos carros passarem do lado. Irmãos, a gente vê na história bíblica que os pais não colocaram qualquer nome nos filhos. Por quê? Porque a palavra ela tem poder. Certo? Olha o exemplo. Aqui, atenção, gente. Ó. Por exemplo, Daniel. Toda vez que você diz Daniel, você está dizendo o quê? Deus é meu juiz. Você está profetizando, você está dizendo Deus é meu juiz. Toda vez que você diz Daniel. Emanuel. Toda vez que você diz Emanuel, está dizendo o quê? Deus é conosco. Então os hebreus não colocaram qualquer nome nos filhos, não. Tinham um porquê, tá? Porque aqui, ó, Mateus 1:21, ele dará a luz a um filho e porás o nome de Jesus, né? Que não é Jesus, tá? Vamos deixar claro isso aqui. Os irmãos já sabem muito bem que o nome verdadeiro de Jesus é Yeshua, tá? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, certo?
Jacó. Por que na Bíblia Deus mudava o nome das pessoas? Porque não era bom que aquela pronúncia se repetisse, né? Como prova de que fora perdoado, o seu nome foi mudado de um nome que lembrava o seu pecado para outro que comemorava a sua vitória. Certo? Gente, não tem, olha, assim, uma observação minha. Por exemplo, assim, não tem certos nomes que parece que está relacionado a certo tipo de comportamento. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo, gente, né? Um exemplo só, não vou, né? Assim, por exemplo, um nome, me dá um nome de mulher, por exemplo. Pode ser Bárbara, por exemplo. Bárbara, vamos lá, Bárbara, só um exemplo, Bárbara. Aí assim, parece que todas aquelas pessoas que têm esse nome, parece que repetem um comportamento. Vocês já perceberam isso? Certo? Igual falar assim, antigamente toda falava muito de Silva e Silva, né? Porque Silva era, né, estava relacionada à promiscuidade e tal, entendeu? Então, tinha muito isso, né? Será que isso tem um pouco de verdade? Tem, com certeza. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Não queria que repetisse aquele nome, certo? Porque Jacó significa o quê? Enganador. Toda vez que você diz Jacó, você está dizendo, ó enganador, é bom para nós isso? Não. Deus mudou o nome dele para quê? Israel, certo? Pois como o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa vencedor. Então toda vez que você diz Israel, você está dizendo vencedor. Não é diferente? Não dá uma outra, né, visão na vida da pessoa? Abraão, né? Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, tá? Na Bíblia. Isso. Nós vamos receber uma velhinha com o nosso nome. Outro nome, exatamente. Aqui, ó. Aqui, ó, o nome. O nome de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam divindades caldeias. Grande significação era atribuída ao nome dados pelos pais hebreus aos seus filhos. Frequentemente representava o quê? Traço de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos nos filhos. Certo? Por exemplo, essa menina chama Ana Lídia. O que significa Ana Lídia? A graça de Deus. Então, nós temos que procurar. Quando foi por eu logo, vamos dar um significado bom, né? Porque muitos põem nome de deuses pagãos, põem nome de entidades do candomblé, nome de demônio, certo? Sasha é nome de demônio, Yasmin é nome de demônio, você entendeu? Então colocam nomes aleatórios, né? Paulo, o nome dele foi mudado, certo? De Saulo para Paulo. Saulo, sabe o que significa o nome Saulo? O exaltado. Não era isso que ele era? Não mandava matar, não perseguia, ninguém podia com ele? Deus disse para ele, a partir de hoje você se chamará Paulo. Sabe qual o significado de Paulo? O pequeno. De grande, ele passou a ser o quê? Pequeno. Certo? Então, tudo tem um significado, irmãos. O significado do meu nome é Ela entre as cinzas. Como? Ela entre as cinzas. Ela entre as cinzas. Por isso que na história, né? A gata era gata borralheira, porque ela vivia no meio dos borralhos. Os borralhos é cinza. Alguém conhece alguma pessoa chamada Luiz Cláudio? Conheço. Toda vez, você conhece? É parente? Não. Toda vez que você diz Luiz Cláudio, você está dizendo o quê? Guerreiro derrotado. Isso aqui é um guerreiro derrotado. Está profetizando sobre a vida daquela pessoa. Luiz é guerreiro. Certo? Ou é Cláudio? Terrível, hein? Certo. Sabe quem é a Cinderela? Vocação dos Ela se inspirou por colocar no nome. É uma senhora lá
me atendeu, ele chegou e falou que ele conhecia uma outra Cinderela. E o nome dessa mãe, dessa Cinderela, é Dona Felicidade. Felicidade. Felicidade é um bom nome, porque diz felicidade. Dona Felicidade, daí. Eu não gosto do nome dela, mas quando ela nasceu, eu coloquei. Mas eu não Não sabia. sabia os significados, né? Muitas vezes não tem conhecimento do significado. Mas, irmãos, atentem para isso aqui, ó. Apocalipse 2,17. Por que no céu nós teremos um novo nome? Para tirar os nomes pagãos que foram dados para nós. Tirar tudo isso daqui. Porque no céu não entra nada imundo. E nós não podemos entrar com o nosso nome muitas vezes. É Maria, que pôs Maria em homenagem à Virgem Maria, Aparecida, esses nomes pagãos de divindades pagãs. Tereza, pode Igual a nossa Tereza. vizinha lá, uma menina nasceu com o nome de Maria Tereza, em homenagem à divindade deles. Tá? Então, nós não podemos entrar no céu com esses nomes. Deus nos dará o nome. Trabalhava na loja de conversa, quando ela termina, ela falou que ia colocar em homenagem a São Paulo, você ia colocar o nome de São Paulo. João Paulo, não é isso? Em homenagem ao Papa. Mas é um. Então, no céu é homenagem à besta. Mas o João é o nome de um discípulo e Paulo também é nome de discípulo. Tem que ver isso, né? Mas ela pensou no Papa. O motivo foi outro. Tinha que ter posto segundo. A motivação foi outra. Tinha que ser João Paulo II o nome dele. Então, quando você diz assim, ó, a pessoa é um coitado. Aquilo ali é um coitado. Não é isso que as pessoas falam? Sabe o que significa coitado? Digno de dó, miserável, infeliz, desgraçado, quer dizer avarento. Então é bom a gente usar essa expressão com as pessoas. Fulano é um coitado. Não devemos usar essa expressão. Eu vou falar com a Rosane, porque a Rosane veio falando assim, coitada da Ana Silvia, coitada da Ana Silvia, porque pegou a direção do seu Coitado. Você está dizendo que é uma pessoa desgraçada. Né? Não é bom usar esses termos, né? E aqui está na ciência do conviver que não lhe pode escapar o misterioso poder. Pecado secreto ou paixão dominante não pode reter cativo tão impotente como se achava o endemoniado de Cafarnaum. Todavia, sua condição não é desesperadora. Deus não domina nossa mente sem o nosso consentimento, mas todo homem é livre para escolher o poder que deseja que Ele domine sobre ele. Nós podemos escolher o poder que domine sobre nós. E lá em Provérbios diz que o poder que domina sobre nós está onde? Na língua. Na língua está o poder que domina sobre nós. É com a língua que nós vamos determinar a bênção ou a maldição na vida nossa ou na vida das pessoas. Certo? Então precisamos pensar nisso. Qual é o poder que nós queremos que domine sobre nós? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Certo? Irmãos, é essa a mensagem dessa manhã. Que Deus coloque guarda na nossa boca. Que nós possamos profetizar bênção e não maldição. Certo? Deus deu essa mensagem, não é por acaso não. Amém?